Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós finalmente vamos conversar sobre a trilogia da fundação do incrível Isaac Asimov, publicada no Brasil pela editora Aleph. A trilogia inicial, que era a proposta inicial, 3 livros, depois foi expandido para mais 4, ou seja, virou uma série de 7 livros, é composta por o livro Fundação, Fundação Império e Segunda Fundação. Então são esses 3 livros aqui. O primeiro livro, Fundação, na verdade foi publicado separadamente, com histórias separadas, em forma de 5 contos que formam o livro original. E o livro saiu originalmente no ano de 1951. Logo depois, então, foi publicado Fundação Império em 1952 e o Segunda Fundação em 1953. E se permaneceu dessa forma por pelo menos aproximadamente 30 anos. Os fãs do Isaac Asimov, que eu chamo Isaac, mas eu sei que muita gente fala Isaac, foram essenciais para que ele continuasse a escrever essa história. Então eles sempre pediam para que o autor escrevesse continuações, porque a saga é muito grande, é bem complexa, então existia muito material ainda a ser explorado. E o Asimov, então, ouviu os seus fãs e acabou escrevendo mais 4 livros. Então, o próximo livro que ele escreveu, que foi O Limites da Fundação, foi publicado em 1982. Em 1986, ele escreveu Fundação em Terra, e depois ele voltou. Esse aqui são continuações diretas dos livros da trilogia. E depois ele voltou no tempo, então ele escreveu prequels falando sobre a origem de tudo. E escreveu o Prelúdio à Fundação e Origens da Fundação. Este aqui foi publicado em 1988 e o Origens foi publicado em 1993, já após a morte do autor, que ele morreu de AIDS. Ele pegou AIDS numa cirurgia ali no comecinho da década de 80, acho que foi em 83 por aí, e morreu no comecinho da década de 90 em decorrência da AIDS. Então, sobre o que fala a trilogia da Fundação? Para começar, vale atentar ao fato de que essa trilogia aqui ganhou o Prêmio Hugo, que é o prêmio mais famoso de ficção científica. Ele ganhou o Prêmio Hugo de melhor série de fantasia e ficção científica de todos os tempos. Então não é nada assim pequeno. Foi um livro muito aclamado, é uma trilogia muito aclamada e ganhou de livros como o próprio Senhor dos Anéis. Então vocês percebem o poder do Asimov. Na base dessa trilogia nós temos o psicólogo Hari Seldon, que é o homem mais importante do universo, praticamente. E eu falo universo porque é o universo mesmo, né? Então se passa num futuro muito, muito distante, onde os seres humanos já conquistaram a galáxia. Então eles estão em vários planetas, é uma coisa bem à frente do nosso tempo mesmo. E o Hari Seldon percebeu que o Império Galáctico ia cair, que esse império que era tão forte na época dele, então as pessoas nunca conseguiriam conceber que um dia ele pudesse entrar em declínio e cair. Mas o Hari Seldon era um visionário e ele era um psicólogo que criou a psicohistória, que é uma das coisas mais sensacionais de todas e está presente como a essência do livro. A psicohistória é basicamente uma mescla de psicologia com matemática, então é como se mesclasse o comportamento em sociedade, a sociologia, com cálculos matemáticos para prever o futuro. Então, através da psicohistória, o Hari Seldon conseguiu fazer cálculos para prever o comportamento de multidões. Ele não conseguia prever comportamentos isolados, mas ele conseguia prever de acordo com o estudo do passado, que é algo completamente interessante, né? Porque o Asimov precisou também ter essa capacidade visionária, assim, extremamente afiada, se provou uma pessoa extremamente engenhosa para poder escrever essa trilogia, esses livros como um todo. E não é coisa pequena, gente. Ele realmente, assim, nos deixa de boca aberta com tudo aquilo que ele criou. Foi um dos autores mais originais de todos os tempos, porque ele usou coisas do nosso mundo, da sociedade, do universo que ele existia, das coisas que ele conhecia, para criar essa história de fantasia. Então, ele pegou coisas, ele falou até que se inspirou na queda do Império Romano, para pensar no pontapé inicial dessa história, para criar essa queda do Império. Então, Hari Seldon previu que o Império cairia. E essa queda do Império Galáctico, que então era um planeta, o Trantor, que governava toda a galáxia, então essa queda do Império ocasionaria 30 mil anos de trevas para a humanidade. Então ele conseguiu fazer através de um plano, que justamente a fundação. Esse plano onde ele criou a fundação, ele criou 2 fundações para poder diminuir esse tempo de 30 mil anos de trevas para 1000 anos. Então é como se a fundação conseguisse fizesse esse plano secreto para que no lugar de 30 mil anos de trevas fossem apenas 1000 anos de caos, para que um novo governo, um novo império tomasse o poder.
e organizasse tudo. É basicamente isso. Eu sei que pode até parecer estranho, complexo, eu tô dando um resumo do resumo, tô falando o básico pra vocês, pra poder compreender a extensão dessa história. Então, o primeiro livro, especificamente, ele já se passa durante vários anos. Então, o Seldon começa no início dessa história, mas se passa alguns anos, logo depois, alguns anos depois, ele já morreu. Mas ele está muito presente, assim, com uma alma de toda a história, ele ainda aparece em algumas outras partes do livro, e a gente percebe a engenhosidade do autor nisso. Acabei de derrubar umas coisas. A gente percebe também da engenhosidade do autor, porque ele vai criando vários conflitos. Ele vai mostrando coisas que aconteceram no futuro, como é que essas coisas puderam ser previstas. E tudo isso é tão, assim, real, sabe? Ele passa de uma forma tão lógica que a gente percebe. É claro que esse pensamento dele levaria a isso, sabe? Mas é uma coisa que a gente só consegue acompanhar depois que o negócio já aconteceu. Então, a capacidade do Asimov de prever tudo isso é incrível. Como muitos de vocês já sabem, todo o universo que o Asimov criou está conectado. Mas eu não percebi isso nesses livros, assim. Então, nessa trilogia, eu não percebi como esse universo pode estar conectado com o universo dos robôs. Mas eu fiquei sabendo que é no próximo livro, No Limite da Fundação, que o Asimov mesclou tudo. Então ele menciona uma época em que os robôs estavam, em que o progresso da humanidade foi feito por robôs e tudo mais. Então, pra vocês terem uma ideia, se na série dos robôs já se passa muitos anos à nossa frente, não no livro é o robô, mas a série dos romances de robôs, imagina que Fundação, que é bem depois dos robôs. Então, enfim, tá tudo conectado. Eu acho que é incrível você conseguir ler todos esses livros e perceber a extensão de tudo que ele imaginou, porque são milênios aqui, gente. Então, justamente nesse livro aqui, fininho, mas com muito conteúdo, a gente vai acompanhando o progresso desse plano dele, vão surgindo conflitos, os diálogos são incrivelmente inteligentes. Pra ser sincera com vocês, eu realmente tive algumas considerações assim a fazer em relação a esse plano dele. Eu acho que é natural, todo mundo tem, porque, como eu falei, ele é um plano que não leva em consideração a ação de indivíduos específicos, é um plano que ele tem que ser pensado em comportamento geral da sociedade. E neste livro especificamente, alguns personagens são essenciais assim para poder fazer com que esse plano funcione, mas isso é um pouco mais abordado nos livros seguintes, especificamente no livro Segunda Fundação, que é o último da trilogia e foi, sem dúvida, o meu preferido. Então, eu gostei muito desse livro porque ele traz muitas reviravoltas, ele traz diálogos inteligentes, ele é um livro que mantém a sua atenção presa a todo momento. Já o Fundação Império também é muito interessante, mas eu ainda preferi o primeiro. Nesse aqui a gente consegue se prender até um pouco mais aos personagens, porque ele é dividido em duas partes, basicamente. Esse outro é dividido em 5, esse é apenas em 2, então a gente passa mais tempo com aqueles conflitos específicos. Deu uma crise de tosse, acho, ainda da minha gripe. E então, a primeira parte é interessante, mas eu não achei tão interessante quanto o livro anterior, mas é essencial, assim, para o funcionamento do negócio. A gente percebe que depois desse livro, a consequência do que começa a acontecer nesse aqui é inevitável. A segunda parte é extremamente interessante, eu adorei a segunda parte desse livro. Traz uma reviravolta no final, que eu consegui, assim, prever desde o começo. Eu acho que foi uma reviravolta muito óbvia, eu acho que é completamente possível de ser previsto. Mas é muito bom mesmo assim, gente, como as coisas vão se desenvolvendo. Como eu falei pra vocês, assim, o jogo de palavras que o autor faz, de situações, é uma coisa... ele cria alguns mistérios, ele vai desvendando aos poucos, algumas considerações, é tudo muito lógico. Alguns mistérios nos deixam presos, assim, realmente, em relação a quais serão as consequências, o que é que irá acontecer a seguir. E o final desse livro tem, assim, um cliffhanger incrível. Toda a série tem vários cliffhangers, né, que é aquele negócio, termina de uma forma que a gente não consegue parar até querer conferir o que foi que aconteceu. Isso nos leva, enfim, ao Segunda Fundação. Este é, sem dúvida, o meu livro preferido. Ele é um livro que explica muito mais, assim, o plano idealizado pelo Hari Seldon. Ele traz algumas explicações que me deixaram pensando, pelo menos em relação como alguns rombos, assim, talvez, não exatamente rombos, mas como algumas coisas que eu queria realmente uma explicação adicional. Será que é realmente possível prever tudo que vai acontecer? E em relação a alguns indivíduos, como se prevenir de algumas ações, assim, imprevistas que a vida nos traz? Então ele brinca mais com isso, ele traz um outro lado. Só a primeira fundação, que é muito falada e tudo mais, então a gente vai conhecer um pouquinho mais da segunda fundação. E, gente, ele traz tantas reviravoltas nesse livro. Coisa que eu sinto muita falta, assim, na trilogia em geral, é o papel feminino. Isso é uma das coisas que mais me incomodam verdadeiramente na trilogia da Fundação, que é um futuro tão distante, assim, do nosso, e ainda é tão predominantemente regido por homens. Então, praticamente, mulheres não têm vez aqui, elas não têm papéis importantes, não governam nada, elas praticamente estão ali como esposas. No primeiro livro, mal é mencionado um papel feminino. No segundo ainda tem uma mulher que é essencial para o rumo da história. Mas é uma coisa muito pequena, assim, em relação ao universo do autor, sabe? Isso me incomoda, a falta de presença feminina, de uma presença significativa, porque
num futuro tão distante assim, será que o papel ainda, os papéis ainda não serão igualitários? Porque praticamente nas estratégias militares, tem muita estratégia militar, questões políticas, tudo isso está muito presente em todos os livros, né? Porque a gente está falando aqui praticamente do futuro da humanidade. Será que num futuro tão distante assim, os papéis ainda não serão igualitários? As mulheres não têm muito... As mulheres praticamente não têm nenhuma chefia aqui nesses livros. Na verdade, existe até uma mulher no segundo livro, como eu falei, que tem um papel importante, mas ela é vista... Acho que escureceu um pouco. Ela é vista com certo preconceito por outros personagens. Então, poxa, um futuro tão distante assim, será que não seria igualitário ainda? Pelo menos, eu sei que ainda existe muito machismo hoje, mas nós estamos bem melhores, por exemplo, do que a época que o próprio Asimov escreveu este livro. E ainda estaremos cada vez melhores, é isso pelo menos que eu creio. Então, isso é uma coisa que me incomoda neste livro. Mas uma mulher tem um papel importante no segundo livro, vamos reconhecer. E no terceiro também. Tem um papel feminino importante para o rumo dos acontecimentos, mas como eu falei, ainda é algo muito pequeno em relação à presença masculina predominante em toda a trilogia da Fundação. Eu não sei como é que vai ser em relação aos outros livros. Não fui adentro ainda a questões que o livro pode abordar, que eu posso ter deixado passar, porque provavelmente isso aconteceu, né? O Paul Krugman foi prêmio Nobel de Economia de 2008. E ele vai falar o seguinte: há uma série muito antiga de Isaac Asimov, Os Romances da Fundação, na qual os cientistas sociais entendem a verdadeira dinâmica da civilização e a salvam. Isso é o que eu queria ser, e isso não existe. Mas a economia é o mais próximo que se pode chegar. Então, como eu era um adolescente, embarquei nessa. É tentar entender como a sociedade funciona, o comportamento dos seres humanos em sociedade. Então, por mais que isso seja uma fantasia, por mais que isso seja ficção científica, algo mais real do que isso, tentar entender como nós funcionamos em sociedade. É incrível, gente. É incrível o alcance de tudo que o Asimov conseguiu fazer com essa trilogia. Eu sei que há muito mais ainda para ser dito. Você que leu este livro já pode ter lido outras vezes também. Pode ter captado algumas outras coisas que eu ainda não captei, que eu posso ter deixado passar. E é claro que agora eu vou partir para estes aqui. Antes de um dia, se quer, daqui a alguns anos, querer reler, eu vou ler nos próximos meses. Vocês ainda verão esses livros por aqui. Esses aqui são bem mais grossos. Olha só, praticamente 3 livros ocupam o espaço de... Exatamente, 3 livros ocupam o espaço de 2, desses 4 aqui que dão prosseguimento. Então são livros bem mais grossos. E daí eu faço um vídeo separado pra vocês. Mas quem quiser saber um pouquinho mais sobre outros livros do Asimov, eu vou deixar aqui nos cards e aqui embaixo os links para a série dos robôs, que é uma série assim... sensacional, foi por onde eu comecei a ler o Asimov e é incrível, porque mescla justamente 2 gêneros que eu amo, que é ficção científica e ficção policial, né, romance policial. Então, gente, mais do que recomendado aqui, da minha parte, assim, são livros sensacionais, se tornaram livros favoritos da vida. E é isso, caso você já tenha lido a trilogia, a saga da Fundação, deixa aqui embaixo o que você acha sobre esses livros, se você quiser ler. Enfim, vamos conversar, que é a melhor parte, conversar sobre livros, conversar sobre literatura. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo, compartilhar o vídeo com outras pessoas para ajudar a divulgar o conteúdo do canal, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. E é isso, gente. Beijo grande pra todo mundo e até a próxima.